A paz, meu amado irmão, que alegria, que privilégio que nós temos no dia de hoje de poder ler a palavra do Senhor, de viver num país onde ainda se permite adorar e servir a Cristo e publicar e transmitir sobre esse Deus que nós servimos. Eu quero falar para ti, por gentileza, compartilha, coloca nos comentários que tem tocado o teu coração. E hoje nós entramos no dia 34 da nossa leitura bíblica anual, seguindo nosso guia da leitura bíblica, né? Hoje nós vamos ler Jó, capítulo 31 e o capítulo 32. Tema: integridade e transição. Vamos à leitura. E 32. Que Deus me pese numa balança justa. Fiz uma aliança com os meus olhos de não olhar para uma virgem. Do contrário, qual seria a minha porção do Deus lá de cima? E que herança receberia do Todo-Poderoso desde as alturas? Por acaso não é a perdição para o ímpio e a desgraça para os que praticam a maldade? Será que Deus não vê os meus caminhos e não conta todos os meus passos? Se andei com falsidade ou se o meu pé se apressou para o engano, que Deus me pese numa balança justa e conhecerá a minha integridade. Nunca cobicei nem adulterei. Se os meus passos se desviaram do caminho, se o meu coração segue os meus olhos, e se alguma mancha se apegou às minhas mãos, então que outros comam o que eu semeei, e que seja arrancado o que se produz no meu campo. Se o meu coração se deixou seduzir por uma mulher, e fiquei rondando a porta do meu próximo, então que a minha mulher moa os cereais para outro homem, e que outros se deitem com ela, pois eu teria cometido um crime hediondo, um delito a ser punido pelos juízes. Isso seria fogo que consome até a destruição e arrancaria toda a minha colheita pela raiz. Sempre fui justo e caridoso. Se não reconheci o direito do meu servo ou da minha serva, quando eles reclamavam contra mim, então, que faria eu quando Deus se levantasse no tribunal? E se ele me interrogasse, que lhe responderia eu? Aquele que me formou no ventre da minha mãe, não os fez também a eles? Ou não é o mesmo Deus que nos formou no ventre materno? Se retive o que os pobres desejavam, ou deixei que os olhos das viúvas esperassem em vão? Ou se sozinho comi o meu bocado sem reparti-lo com os órfãos? Porque desde a minha mocidade eu os criei como se fosse pai deles. Durante toda a minha vida fui o guia das viúvas. Se via alguém perecer por falta de roupa, ou notava que o necessitado não tinha com o que se cobrir, se ele não me agradeceu do fundo do coração quando se aquecia com a lã dos meus cordeiros, se eu levantei a mão contra o órfão, sabendo que eu tinha o apoio dos juízes, então que o omoplata caia do meu ombro e que o meu braço seja arrancado da articulação, porque o castigo de Deus seria para mim um assombro e eu não poderia enfrentar a sua majestade. Nunca neguei a Deus. Se no ouro pus a minha esperança, ou se eu disse ao ouro fino, você é a minha garantia, se me alegrei por ser grande a minha riqueza e por ter a minha mão alcançado muito, se olhei para o sol quando resplandecia ou para a lua que caminhava em seu esplendor, e o meu coração se deixou seduzir em segredo, e eu lhes atirei beijos com a mão, também isso seria um delito a ser punido pelos juízes, pois eu teria negado a Deus que está lá em cima. Nunca me alegrei com o mal. Se me alegrei com a desgraça do que me odeia e se exultei quando o mal o atingiu, eu que não deixei a minha boca pecar, rogando praga para que morresse.
Se as pessoas que moram na minha tenda não disseram, quem nos dera encontrar alguém que não se saciou da carne provida por ele, pois o estrangeiro não pernoitava na rua. As minhas portas estavam sempre abertas para os viajantes. Como Adão encobria as minhas transgressões, ocultando a minha iniquidade em meu íntimo, porque eu tinha medo da grande multidão e o desprezo das famílias me apavorava, fazendo com que eu me calasse e não saísse da porta. Eis aqui a minha defesa. Quem dera que eu tivesse quem me ouvisse. Eis aqui a minha defesa assinada. Que o Todo-Poderoso me responda, que o meu adversário escreva a sua acusação. Por certo que a levaria sobre o meu ombro e a poria sobre mim, como se fosse uma coroa. Eu lhe mostraria o número dos meus passos como o príncipe, eu me aproximaria dele. Se a minha terra clamar contra mim e se os seus sulcos juntamente chorarem, comi os seus frutos sem pagar, ou se causei a morte aos seus donos, que ela produza espinhos em vez de trigo e joio em lugar de cevada. Fim das palavras de Jó. As falas de Eliú. Capítulo 32 de Jó. Aqueles 3 homens pararam de responder a Jó, porque ele se considerava justo. Então se acendeu a ira de Eliú, filho de Baraquel, o Buzita, da família de Rão. Ele ficou indignado contra Jó, porque este pretendia ser mais justo do que Deus. Eliú também ficou irado com os 3 amigos de Jó, porque, mesmo não tendo o que responder, eles o condenavam. Eliú, porém, havia esperado para falar a Jó, pois os outros eram mais velhos do que ele. Quando Eliú viu que aqueles 3 homens já não tinham o que responder, ficou irado. Primeira fala de Eliú. O sopro de Deus dá entendimento. Então Eliú, filho de Baraquel, o Buzita, tomou a palavra e disse: Eu sou de menos idade e vocês são idosos. Por isso tive receio e fiquei com medo de dar a minha opinião. Pensei assim, que falem os que têm mais idade e que a multidão dos anos ensine a sabedoria. Na verdade, há um espírito no homem e o sopro do Todo-Poderoso lhe dá entendimento. Os de mais idade não são os mais sábios, nem são os velhos os que entendem o que é reto. Por isso digo, escutem o que vou dizer e também eu darei a minha opinião. Deus pode vencê-lo e não o homem. Eis que esperei que vocês falassem e dei ouvidos às suas considerações. Enquanto quem sabe buscavam o que dizer, dei atenção ao que diziam, mas nenhum de vocês conseguiu refutar Jó nem responder aos seus argumentos. Portanto, não me venham com a seguinte desculpa: descobrimos a sabedoria, Deus pode vencê-lo e não o homem. Ora, ele não me dirigiu palavra alguma e eu não lhe responderei com as palavras que vocês usaram. Darei a minha opinião. Jó, os 3 estão pasmados, já não respondem. Faltam-lhe as palavras. Será que devo esperar, pois não falam, estão parados e nada mais respondem? Também eu dei minha parte, vou responder e darei a minha opinião. Porque tenho muito que falar e o meu espírito me constrange. Eis que dentro de mim sou como vinho, sem respiradouro, como odres novos, prestes a arrebentar. Permitam, pois, que eu fale, para poder desabafar. Abrirei os lábios e responderei. Não tratarei de você, nenhum de vocês, com parcialidade. E não vou lisonjear ninguém, porque não sei lisonjear. Se assim fizesse, em breve me levaria o meu Criador. Maravilha! Dá até vontade de ler já o capítulo 33, né, irmãos? Para saber o que ele disse. Mas fica para amanhã esse capítulo. Vamos então agora às leituras complementares. Prova-me, Senhor. Salmo 26, 1 e 2. Diz assim: Fazei-me justiça, Senhor, pois tenho andado na minha integridade e confio no Senhor sem vacilar. Examina-me, Senhor, e prova-me.
sonda o meu coração e os meus pensamentos. Aleluia! Isso aqui. Meus irmãos, oração de um justo é o título desse salmo. Irmãos, para você fazer essa oração, prova-me, Senhor, pois tenho andado na minha integridade sem vacilar. Irmão, que Deus nos dê graça para que nós chegue a esse estado de poder realmente chegar diante de Deus e dizer: Senhor, prova a minha integridade. É somente com a ajuda do Espírito Santo. Vamos então agora a Provérbios, capítulo 20, versículo 27. O espírito do homem é lâmpada do Senhor. Provérbios 21, Provérbios 20, versículo 27. O espírito do ser humano é a lâmpada do Senhor, a qual examina o mais profundo do seu ser. Olha só que tremenda essa palavra, né? O Espírito que habita em você, o teu Espírito, é a própria lâmpada do Senhor. Ele examina você. Não há como nós querer parecer algo para Deus, né? Ou com as nossas palavras dizer que somos justos, que isso, que aquilo. Deus, Ele sonda, Ele nos conhece. O Espírito que tem em nós é a lâmpada. Vamos para frente. Primeira carta de João, capítulo 3, versículo 21. Primeira carta não é o Evangelho, né, irmãos? É mais lá no finalzinho da Bíblia. Primeira carta de João, capítulo 3, versículo 21. Diz assim a palavra do Senhor: Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus. Olha que maravilha, irmão. Se você for orar e o teu coração não te acusa, oh, que maravilha, você tem confiança diante do Senhor. Mas quem de nós não tem falhas, não tem pecados, não tem erros? Então, quando você for orar, lembre-se que você é justificado pelo sangue de Cristo e pelo sangue de Jesus. Então, você tem confiança para entrar diante de Deus e pedir aquilo que você precisa, buscar a sua presença e, por fim, então, como ensina o Pai Nosso, pedir perdão dos seus pecados. Amém, meu amado irmão? Foi uma alegria estar contigo no dia de hoje, fazendo a leitura do dia 34. Vamos fazer, então, a leitura do nosso resumo. Jó encerra sua defesa, afirmando sua integridade diante de Deus. Eliú surge com uma nova perspectiva sobre o sofrimento e a justiça divina. O texto prepara o caminho para aquilo que Deus revelará a seguir. Dá um check aí na sua apostila e coloca as anotações, o que tocou o teu coração no dia de hoje. Coloca nos comentários também, assim você nos ajuda com o nosso canal, nos ajuda a propagar o Evangelho. Deus te abençoe, fica na paz do Senhor Jesus e até amanhã.